Batido o martelo, Ricardo Lewandowski vai assumir o comando do Ministério da Justiça. Quero chamar o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações para a gente. Bruno, você já sabe quando vai ser a posse de Ricardo Lewandowski, quais são os desafios e alguns bastidores dessa indicação que agora passa a ser oficial? Bem-vindo. Já tem uma data marcada no dia 1º de fevereiro, a posse do ministro Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça, o substituto do ministro Flávio Dino. Antes, é importante entender como isso tudo aconteceu. É importante ressaltar que Ricardo Lewandowski e Lula são amigos antigos. Lula fez amizade com Ricardo Lewandowski quando ele tinha 28 anos de idade, lá em São Paulo, na verdade, e na sequência Lula teve a oportunidade de indicar Ricardo Lewandowski para ministro da Suprema Corte. Ricardo Lewandowski se aposentou aos 75 anos de idade e agora também no governo Lula recebeu este convite para ser o substituto do ministro Flávio Dino, que é agora o novo ministro da Suprema Corte e vai assumir em 22 de fevereiro. Ontem à noite, já na reta final, quando o ministro Ricardo Lewandowski, aposentado do STF, foi levar a resposta para o presidente Lula, houve um jantar lá no Alvorada, na residência oficial. Final do expediente, um jantar que durou um pouco mais de 2 horas e Ricardo Lewandowski colocou nessa mesa, nesse jantar, que ele tinha que ter uma autonomia à frente do Ministério da Justiça, que era justamente escalar o seu time, escalar os nomes que vão atuar ao seu lado no MJ, que é o Ministério da Justiça. Lula aceitou, inclusive hoje, um pouco mais cedo, quando foi anunciado efetivamente que esse acordo está fechado, que Ricardo Lewandowski aceitou este compromisso, Lula reforçou que ele escala o seu time de ministros, mas é o seu time que também vai escalar quem vai jogar junto com eles do outro lado. Lula disse que inicialmente estava com receio que até mesmo a esposa do ministro Ricardo Lewandowski orientasse ele a não aceitar esse convite, já que agora era hora de aproveitar a sua aposentadoria, mas Ricardo Lewandowski aceitou essa missão. Vamos ouvir o que Lula respondeu durante esse anúncio oficial hoje, um pouco mais cedo aqui no Palácio do Planalto. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Evandro, agora de um outro lado ainda é necessário resolver uma outra situação. O número 2, Ricardo Capelli, que foi o interventor aqui do 8 de janeiro, quando foi declarado a intervenção federal. Hoje ele anunciou nas suas redes sociais que não houve essa rescisão, ele não saiu do Ministério da Justiça ainda, apenas está de férias e quando retornar vai ajudar na chegada do ministro Ricardo Lewandowski, mas ainda não se sabe onde Ricardo Capelli será acomodado no governo Lula. Ele que acabou ganhando espaço no início da última semana, o governador, o atual prefeito do Rio de Janeiro, fez também uma espécie de um SOS, né, chamando a atenção, querendo uma ajuda do interventor aqui no Ministério da Justiça. Então, o nome de Ricardo Capelli está muito maior do que no último 8 de janeiro, então é necessário essa acomodação. E aí, a gente vai acompanhar também se esse anúncio será feito após a chegada de Ricardo Lewandowski. Agora é oficial, o novo ministro da Justiça é Ricardo Lewandowski. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver mais novidades, bastidores, conte aqui pra gente. Bela gravata, viu? Parabéns. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas agora. Ricardo Lewandowski, martelo tá batido, não quis seguir aposentado, aproveitando a vida de ministro aposentado, vai se tornar ministro da Justiça. E aí, Fábio Piperno, quais são os desafios de Ricardo Lewandowski já nesse começo de 2024? Boa tarde, Evandro. Um abraço aos colegas mais uma vez. A nossa audiência são todos. Veja, e eu acho até que o Equador, ele aumenta, né, essa lista aí de desafios
urgentes. A questão do combate à violência ao crime organizado, eu acho que tem que ser a preocupação zero. É claro que ele entra no governo também para ser uma espécie de apoio, de braço político do presidente da República no Ministério da Justiça, como foi lá atrás, Márcio Tomás Bastos, e a gente falou sobre isso ontem. É alguém parrudo, é alguém de uma carreira sólida, de grande formação intelectual, que transita em muitas correntes, que tem muitos elos aí no meio empresarial. Só que isso tudo, Evandro, é parcialmente insuficiente para a missão que ele vai ter agora, que é a de combate ao crime organizado. E a gente até brincava aqui fora do ar, falando que o Equador, ele traz de volta aquela sensação de anos 80 do efeito Orloff, né, que associava Brasil e Argentina aí na economia, e tudo por conta de um comercial de vodka lá de muito sucesso na época, que dizia: eu sou você amanhã. Será que o Brasil vai querer ser o Equador amanhã? E o que é pior, será que o Equador, o Brasil, Venezuela, Colômbia, enfim, toda a nossa vizinhança vai querer ser El Salvador amanhã, que praticamente abriu mão do Estado de Direito para combater o crime organizado? Agora, o Luiz Felipe Dávila, da mesma forma que ele tem esse desafio aqui que o Piperno contou, ele também tem uma chance nas mãos, a de ser a pessoa que pode apresentar um plano de segurança pública robusto para o país. Justamente, e aí, apenas corroborando com o que o Piperno acabou de falar, um plano de segurança para o país para combater o crime organizado baseado nas regras do Estado de Direito e não em regime de exceção. Regime de exceção é como terminam as democracias se não tratarem com a seriedade necessária o problema do crime organizado. Nós já dissemos que o Brasil está já atrasado com essa agenda de um Plano Nacional de Segurança Pública para combater o crime organizado. Isso é fundamental. E eu queria colocar um segundo ponto sobre a indicação de Lewandowski. Temos de respeitar o seu saber jurídico, apesar de discordarmos de algumas decisões do ministro da Suprema Corte, como a sua última decisão monocrática, que praticamente acabou com a lei de estatais e permitiu a volta de indicação política para órgãos estatais. Mas sim, é uma pessoa com sólida formação jurídica e que traz senioridade ao governo. Esse governo só tem ministros júniores. O Piperno é bom de futebol, aí, né, Piperno? É tudo Série B. Não tem nenhuma pessoa que tenha o gravitas, que tem a questão da autoridade. E a única pessoa agora que tem isso no Ministério é Ricardo Lewandowski. Isso é muito importante, porque nos governos anteriores de Lula era cercado por pessoas que tinham essa autoridade perante ao presidente da República, né? Então, isso falta essa senioridade. E Lewandowski certamente representa um grão de senioridade num governo de juniores. Interessante esse seu ponto de vista, Dávila. Aliás, eu acho que tem passarinhos cantando no seu ouvido aí para você argumentar hoje aqui no 3 em 1. Estamos ouvindo daqui. Mande um abraço para eles. Ô, Alan Gani, você acha que vamos falar assim, essa experiência de Ricardo Lewandowski, que já passou também pelo Supremo Tribunal Federal e como jurista, e enfim, pode de fato garantir que o governo federal tenha mais sucesso em algumas políticas voltadas para a justiça e principalmente para a segurança pública? Então, Evandro, eu sou bastante cético em relação a isso. Por quê? Porque eu vejo que o grande problema do Brasil é a impunidade. E isso não depende de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Isso está contaminado em todas as esferas da justiça, né? Este é o grande problema. A polícia prende e a justiça solta. Existem ali uma série de mecanismos que são atenuantes da criminalidade, né? Então, esse que é o problema. Agora, o que ele pode fazer? Ele tem um bom trânsito político. Então, talvez um plano de reforço nos presídios, de isolar esses criminosos em presídios de segurança máxima, afastado de grandes centros urbanos. Algum plano também de maior controle da fronteira. O Piperno trouxe uma solução interessante aqui outro dia, que é, por exemplo, você pega aqui na cidade de São Paulo, você tem um grande efetivo de militares nos quartéis que ficam aí marchando todo dia e tal. O Brasil não se envolve
em guerra nenhuma. Esse pessoal está parado. Essa hora é boa para o pessoal ir lá pro Ibirapuera correr. Correr, tal, o sol está baixando. O sol está baixando. Então, assim, o Brasil não se envolve em guerra nenhuma. Esse pessoal está parado. E a gente vive uma guerra civil de fato. O número de homicídios no Brasil é o número de um país em guerra. A sensação de insegurança no país é maior do que uma pessoa que vive em Israel sob ataque terrorista. Inclusive, 90% dos entrevistados confirmaram isso. Então, assim, eu acho que, claro, ele pode fazer alguma coisa. Agora, a solução principal não depende, infelizmente, só dele, porque depende de quase todas as esferas da justiça. Agora, Vilela, o Luiz Felipe Dávila também mencionou o primeiro escalão do governo Lula, dizendo que Ricardo Lewandowski é o que se difere pela sua sabedoria, pela sua experiência, e que esse escalão estaria mais abaixo. Você acha que é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa, Evandro. No final do ano agora, eu fiz uma análise, até com o Pipeno, a gente dialogou bastante nos últimos programas do ano com relação ao trabalho que foi executado pelos ministérios, pelos quase 40 ministérios do presidente Lula. A grande maioria deles apresentou muito pouco no ano de 2023. De fato, você tem ministério que não tem motivo para existir. Eu até coloquei um exemplo, foi o Ministério da Pesca. O Ministério da Pesca, ele apresentou 4 itens que foram feitos em 2023. 2 deles tratando da questão de política de gênero, que é muito valiosa, é muito importante, mas foge ao objeto do Ministério. E os outros 2 pontos era a realização de grupos de trabalho, discutindo ali com setores da sociedade. Ora, você vê que muitos ministérios não fizeram nada. Nesse sentido, eu vejo que Lewandowski, que é uma figura maiúscula, tem condição realmente de fazer um bom trabalho, de agregar positivamente no Ministério da Justiça. Eu conheci Lewandowski, Evandro, eu fui aluno de Lewandowski no final dos anos 90. Olha que interessante. O cabelo dele ainda não estava tão branco, ainda era ligeiramente grisalho, e eu ainda tinha 20 quilos a menos, e desde então o professor Lewandowski sempre foi uma figura extremamente diplomática. Tenho certeza que vai se sair muito bem. Agora, faço o estímulo mesmo na linha do que o Alan Gani colocou, do que o Pipeno colocou. Acho importante que ele tenha uma dedicação maior à questão da segurança pública, que é a grande chaga do Brasil hoje em dia. Eu quero trazer aqui uma fala do presidente da República sobre as organizações aí do Ministério, agora com a presença de Lewandowski. Vamos ver. Eu digo para o pessoal, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém, eu tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Bom, presidente da República dando carta branca ali para que Lewandowski monte o seu time.